Agora você está proibido de de fazer perguntas. Quem é você, Dani? Conta pra galera. Esse coração que veio porque é de coração, tá? Pro resto da vida, independente de qualquer coisa. Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou Dani Lambi, CEO e diretor da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Gente, estamos aqui hoje num dia muito especial, inclusive vim aqui com o meu coração, porque hoje é de coração, tá? A gente está aqui na terceira temporada do Jornada do Loteamento, mais uma vez, eu a primeira vez introduzindo, e será por quê, hein, gente, que eu estou introduzindo a Jornada do Loteamento? Porque hoje a gente tem uma pessoa que é um ser humano incrível, é um profissional incrível, e é por isso que eu sempre estou do lado dele, e a gente vai conhecer um pouquinho mais aqui do nosso amado Dani Lambi. Para esse ser humano incrível, que a gente comece com uma salva de palmas pro Dani. Salva de palmas aí, gente. Vocês vão me encabular desse jeito. Vou ficar emocionado. Nos deram essa missão hoje, né, Raquel? Sim. De entrevistar Dani Lambi, essa figura que todos vocês estão muito habituados e acostumados aqui na Jornada do Loteamento. Então, hoje nós temos essa missão de fazer essas perguntas. Então, vamos começar do jeito certo, vamos começar nos apresentando. Vamos de cá, porque depois a gente vai jogar para aí, depois que for para aí, vamos embora, né? Se apresente, Raquel. Eu sou a parceira jurídica aqui do Jornada do Loteamento, né? Eu, antes de ser advogada, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou uma guerreira da vida aí. E, por acaso, minha profissão é advogada de direito imobiliário e urbanístico. Já conheço o Dani há mais de 15 anos e na luta aí com o parcelamento de solo. E quando o Dani me falou da ideia do Jornada e me procurou, porque o parcelamento de solo tem muitas interfaces com a parte jurídica, eu nem pensei. Eu falei, é claro que eu vou, né? E eu sou mega reservada, né? Não sou de rede social nem nada. Eu falei, vamos embora. E foi despretensioso e foi com um início muito simples. E hoje a gente está no Complan com grandes empreendedores do mercado e vendo que o que a gente está fazendo está cumprindo o nosso objetivo, que é levar conteúdo. Não é mostrar, não é vender ninguém, é orientar o mercado de loteamento. E é o que o Dani me falou, eu estou falando as palavras dele, que é levar conteúdo para o mercado de loteamento, especialmente para o loteador que não tem estrutura comercial, jurídica, de marketing, etc. Então, acho que é isso. Eu sou um pouquinho disso aí. Além disso, ela é muito mais do que isso. Estou tendo a oportunidade de conhecê-la pessoalmente agora, embora também já conhecia pela Jornada do Loteamento, né? E sem contar que o Vinícius, o Dani, sempre falou muito bem do seu trabalho, sabe que é uma profissional que dispensa comentários, né? Então, meu nome é Eduardo Silva, estou como diretor comercial do Grupo Rei. Nós estamos na cidade de Rio Verde, Goiás, né? O Grupo Rei é uma empresa que já possui 36 anos de existência, né, de mercado, loteadores ali, e nós atuamos tanto na parte imobiliária quanto também na parte de loteamentos e agora também em corporação. Só que sem mais delongas, eu vou pedir para ele se apresentar, não com a vinheta de apresentação, mas de um jeito diferente. Dani Lambi, quem é você? Mas não o Dani Lambi, CEO da Lotenet, que todos nós estamos conhecendo. Quem é você? O Dani é pai, o Dani é cruzeirense, o Dani é atleticano. Quem é você, Dani? Conta pra galera. O pessoal, para vocês entenderem, na temporada, no final da segunda temporada, a gente fez uma análise, uma pesquisa com loteadores, com que assistem o Jornada do Loteamento, e um dos pedidos que foram feitos foi de que tivesse um podcast comigo para discutir um pouquinho a respeito, obviamente, da trajetória, né, da minha jornada, e falar um pouquinho a respeito do que a Lotenet faz, quais são as estratégias de venda, comercial e etc. E eu falei, gente, como é que nós vamos fazer isso, né? Como é que vai ser estruturado isso, né? E eu falei, cara, quem tem que conversar é a Raquel, que está sempre comigo nas conversas. Sim. Eu falei, eu tenho que ter uma outra pessoa, né?
E o Eduardo, ele é um assíduo, como é que chama? Ouvinte, espectador, né? Espectador do Jornada do Loteamentos. Ele ficava me mandando, eu vi isso, eu vi aquilo, não sei o quê. E o Eduardo tem essa articulação verbal, né, assim, invejável, né? Por incrível que pareça, ele estava nervoso, viu, gente, antes de entrar aqui. E desse jeito, tá vendo? Nem titubeou de fazer as perguntas. Do lado de duas feras, né, do mercado imobiliário, a gente fica receoso. Mas acho que a gente pode começar da seguinte forma, acho que é o que o pessoal quer realmente extrair dessa jornada. Eu sou pai da Thaís, tenho 13 anos de idade, sou marido da Lênia, que é uma arquiteta competentíssima e uma mãe maravilhosa, né? Filho do Johnny, da Maria Helena, irmão da Daisy, sou gaúcho, mas já moro em Belo Horizonte desde 97, então fazem muitos anos, então acaba que eu sou meio mineiro, né? Meio gaúcho, e comecei minha vida minha vida, digamos, de trabalho, tendo uma locadora de vídeo, no tempo que era aluguéis de VHS, né, e de videogame. E depois eu vendi essa empresa com 19... Empresa não, locadora, né? De 19, 20 anos e fui para o mercado vender curso de inglês. E aí que começou a minha vida de vendas efetivamente. Então, o resumo é isso. Muito bom. Eu queria tomar a liberdade de propor para você, Raquel, fazer a primeira pergunta, né? Já que nós temos aqui uma mulher do mercado imobiliário, então eu queria jogar para você essa responsabilidade para que você fizesse essa primeira pergunta. A gente sempre tem um roteirozinho, mas é muito difícil a gente seguir, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Qual que é o seu guia nessa jornada sua de mercado de loteamento? O que te guia? Quais são os fundamentos, os valores, o que te impulsiona e o que te faz ter resiliência no mercado de loteamento? Eu acho que são duas coisas. Assim, nós começamos numa loteadora. Né? Assim, eu comecei na Gran Viver, em Belo Horizonte. Antes de eu entrar no mercado imobiliário, eu trabalhava com a venda de softwares, de soluções de segurança da informação. Foi uma escola super legal, que você tem um drive muito interessante desse universo da tecnologia, né? E foi muito interessante a forma como eu entrei no mercado imobiliário. Assim, chegou um determinado momento dessa atividade que eu desempenhava nessa empresa que eu não tinha motivação. Assim, eu achava que essa história de não ter motivação é uma bobagem total, até que eu fui vítima, não é a palavra, né? Comedido por esse sentimento de não ter motivação, porque não tinha mais desafio. Então eu chegava na empresa, os processos já estavam todos bem estruturados, a equipe funcionando, o canal de distribuição bem realizado e não tinha desafio, né? E existe a confluência de, entre aspas, né? As pessoas falam de coincidência, outros falam de Deus-ciência, né? Assim, teve essas confluências de a empresa, né? A Gran Viver está se estruturando e eu recebi o convite de entrar na empresa. E eu confesso para vocês, 6 meses que eu estava na empresa, a ficha não caiu do mercado imobiliário. Assim. Para mim, era tudo muito novo, muito novo. Mas nós tivemos bons professores, eu tive bons professores, cara, assim, que são pessoas muito expoentes no mercado. Mas teve uma coisa teve duas coisas, né? Existem duas coisas que me guiam muito fortemente. Quando eu fui para a ponta, eu fui para os estandes de vendas, eu vi o quanto que a venda de um lote faz a diferença na vida de uma pessoa. Então, como eu representava a loteadora, eu estava lá de uniforme, tinha os corretores, as pessoas que assinavam os contratos, elas se abraçavam em mim. Sabe assim? Obrigado. Nossa, obrigado, cara. Você não sabe como isso está fazendo diferença na minha vida. Caramba, assim, o quanto que isso faz de diferença na vida das pessoas, né? E, não à toa, o propósito da Lotenet, quando ela iniciou a vida dela, era fazer a diferença na vida das pessoas através de um lote. Porque a gente tinha um foco muito no cliente final, né? Por causa disso, assim, desse sentimento de que isso realmente faz diferença. E realmente faz, né, cara? Assim, uma realização. Eu acho que, Denis, você está falando uma coisa que é moradia. Né? Então, eu acho que o propósito é esse, né? Todo mundo está aqui. No fundo, o que faz a gente não sair, pelo menos, né, o que não me faz sair do direito urbanístico imobiliário é a entrega da moradia.
E num Brasil que a gente vive, eu acho que é sensacional você participar desse ciclo. Eu faço uma pontinha ali, né? Mas é necessária, né? Você faz uma ponta importantíssima, você é um empreendedor. Então, assim, no fundo, a gente está ali entregando moradia num país que tem um déficit habitacional gigante. E outra coisa, nós não estamos fazendo moradia qualquer, nós estamos fazendo moradia regular. Olha, o cara tem registro. O cara tem papel. Isso é sensacional, né? E assim, a gente teve 2 acontecimentos que fizeram muita diferença. Um, que quando eu comecei a empresa, nós começamos a Lotnet lá finalzinho de 2016, início de 2017, que tá uma crise absurda no mercado. Era mesmo. E eu lembro que eu tinha uma reserva financeira que me garantia lá 8 meses, no máximo 12 meses, né? E eu estava com a minha filha, que tinha, na época, a Thais devia ter 6 para 7 anos, e eu olhava todo dia, acordava de manhã, olhava para ela e falava assim, eu não vou te decepcionar, de jeito nenhum, pode deixar que eu vou resolver, porque foram muitas batalhas, são muitas batalhas, né? Então acho que são 2 drives que são complementares, família, sempre foi muito forte para mim, e essa questão do propósito da empresa que eu digo que, eu não posso falar que evoluiu, ela modificou, porque teve a gente tinha esse foco na moradia, até um ano, que o Guilherme sempre me corrige, 2017, 2018, a gente fez um grande lançamento, implementou uma solução de distribuição de comissão, que agilizava o processo de distribuição de comissão, e a gente fez esse lançamento, esse processo rodou muito rápido, a gente distribuiu as comissões muito rápidas. Então, e esse ano, particularmente, a gente distribuiu uma cifra que até então nós nunca tínhamos imaginado que a gente poderia fazer de distribuição de comissões. Foi algo, enfim, muito diferente, muito alto. E eu estava em Campinas para passar o Natal, Ano Novo lá com a minha família, na verdade, meu cunhado, minha família, e começou a tocar meu telefone. Começou a tocar meu telefone de donos de imobiliário e corretores e etc. Eu falei, cara, tá acontecendo algum problema. Não é? Eu liguei de volta para Belo Horizonte e não era problema. Não tinha problema nenhum. Eu falei, bom, então já que não é problema, né, se fosse problema eu tinha que me preparar antes, eu comecei a retornar. E eu comecei a receber depoimentos emocionados e emocionantes de donos de imobiliário e de corretores para falar o quanto que aquele ano a Lotnet tinha feito diferença na vida dela. Uau. Que assim, que meu Natal vai ser diferente porque eu vou ter condições de dar presente para meus filhos, muito obrigado. Um outro corretor que eu nunca vou esquecer falou, cara, que dia que você volta para Belo Horizonte que eu quero pegar nas suas mãos, porque minha mãe falou que eu preciso te agradecer pessoalmente sobre isso. Eu falei, putz, cara. E eu lembro que eu desliguei o telefone e falei pra minha esposa, cara, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que continuar nisso. Não, assim, esses são os propósitos. E é interessante que, quando te vendo falar aqui, eu, de certa forma, me sinto tocado e comecei a imaginar, né, como foi essas pessoas te agradecendo. Porque foi o mesmo sentimento quando eu te conheci. Eu costumo dizer uma frase, né, na verdade, uma colocação, que o Dene é de verdade. Por quê? O Dene ele é intenso. O Dene que você está vendo aqui no podcast é o Dene atrás das câmeras, é o Dene trabalhando, e isso que ele está dizendo, de fato, isso é real, porque o Dene é de verdade. E aliado a isso, Dene, uma das particularidades da sua empresa que eu acho muito interessante é que você conseguiu fazer algo que, para mim, dentro de uma organização é algo muito complexo. Fazer com que a cultura de uma empresa saia do estratégico, passe pelo tático e vai também para o operacional. Eu queria te fazer uma pergunta, aliado a tudo isso, na sua vida, os pilares da sua vida, e que você conseguiu trazer para a Lotnet, o porquê que você faz o que faz e da forma que faz. Deixa eu fazer uma colocação para ficar mais fácil o seu entendimento. Quando você se expressa dessa forma, que você vê ali não somente um lote, somente uma comissão, você está sempre vendo uma pessoa. Como é que é esse processo dentro da Lotnet e como que você conseguiu fazer esse sucesso? Sair de você e também ir para toda a sua equipe, porque a sua equipe exala também essa verdade. Legal. Cara, é meio complexo, né? Assim, eu acho que o que eu observo nas organizações, e não diferente à Lotnet, a personalidade da empresa está muito ligada ao dono. Então, assim, o dono ele imprime uma personalidade, né? Eu lembro que o Fernando Drummond, que já foi entrevistado aqui, é um dos mestres que eu tive, que eu tenho o privilégio de ter do meu lado, como um conselheiro. Ele fala assim, cara, observa que as pessoas da sua empresa se vestem como você. Elas se vestem como dono. Então, se você tem um jeito mais despojado, as pessoas são mais despojadas. Se você é mais
social, as pessoas são mais sociais. Então, olha o nível de influência que um empresário tem na empresa, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. E, inclusive, teve uma época da minha vida que eu dei muito tempo aula e eu dava eu era responsável por uma cadeira chamada Gestão Estratégica de Marketing, que ela vem antes do desenvolvimento do planejamento estratégico, que é o pensamento estratégico. E eu fazia uma pergunta no início do semestre para todos os alunos, que era: quem quer ser gerente? Quem quer ocupar uma cadeira de liderança? Cara, todo mundo levantava a mão. Era raro alguém que não levantava a mão. E ao final do semestre, quando a gente discutia as responsabilidades da estratégia, do líder diante das organizações, eu falava: pessoal, lembra da pergunta que eu fiz? Eu quero saber agora quem quer ser gerente, quem quer ser líder. Cara, assim, de verdade, 20% levantava a mão. Eu falei assim: eu já entendi o tamanho da responsabilidade. Então, é uma responsabilidade, e eu acho que muito disso vem pela formação. Assim, eu sempre fui educado com essa questão, muito da minha mãe e do meu pai, de que o ser humano tem que estar à frente de tudo. Né? Você tem que atingir o resultado, e esse resultado tem que ser desenvolvido, ele tem que ser construído através das pessoas. Então, as pessoas sempre fazem diferença. Né? No mercado, as pessoas fazem diferença, mas no mercado imobiliário, elas fazem muito mais diferença. Por isso, no Complan, na palestra que eu tive a oportunidade de fazer, a gente falou de represamento amigável. Então, e tem uma coisa que eu citei na apresentação que pode não ter sido absorvido com a clareza que eu quis transmitir. Quando eu falo que existe a questão do respeito e da educação que faz diferença, a nossa equipe ela tem respeito e educação para com o cliente. Mesmo que ele esteja naquele momento um pouco mais alterado e que requer que a gente trate aquilo de uma maneira um pouco diferente. Mas eu acho que isso é uma cultura que foi importante mesmo para a Lotinete. E que aí prosperou aí em todas as... E na tomada de decisão, Dene, principalmente você que gere, né, coordenações de venda, você monta equipe, você elege imobiliárias locais, como que você identifica que essas pessoas elas vão ter cola ali com a Lotinete, né? O que é? Olho no olho? É a conversa? E aí até talvez para ficar mais fácil, quando você fala assim, não vai rolar? Pois é uma decisão difícil. Assim, entrando bem na operação, Raquel, a gente tem 3 possíveis formatos de vendas quando a gente faz um lançamento. Um é quando você entra na cidade e você entende que tem imobiliárias e corretores que vão dar conta do recado. Você fala, esses caras vão cumprir o objetivo que nós estamos estabelecendo como venda. Um outro é completamente contrário desse. É quando você entra na cidade ou você não tem nenhuma imobiliária, que às vezes acontece. Então, às vezes a gente vai para o interior dos estados que a gente opera e entende que lá não tem imobiliária. A gente tem que construir uma equipe de vendas, né? E você tem o meio do caminho, que é um misto. É quando você entra na cidade e vê que há necessidade de você levar corretores de fora. E aí, a construção desse time, de quem que você vai escolher, quem vai e quem não vai, uma sensibilidade, que há pouco a gente entrevistou o Takeda, que fala que só os cabelos brancos te proporcionam, mas é um sentimento, assim. Então, a gente tem um processo, a Lotinete tem um processo, então, isso está dentro do nosso escopo, em que a gente, muito tempo antes do lançamento, a gente vai nas imobiliárias e vai observando. A gente vai se inserindo, vai criando vínculos com aquelas pessoas de forma verdadeira. Tem um objetivo comercial, óbvio, mas é verdadeiro, a gente gosta de gente. Então, vai lá, vai na imobiliária, toma café, bate papo, vai sair para tomar vinho. Teve uma vez, inclusive, de um produto que a gente foi em Espírito Santo, a gente não lançou esse produto, fomos lá fazer uma avaliação. Cara, e aí eu encontrei uma imobiliária que o cara era filho de italiano, tinha um restaurante italiano, disso a gente juntou as outras imobiliárias, fomos para tomar vinho e bater papo. Então, tem que ser verdadeiro. Mas essa proximidade, ela identifica se a imobiliária é uma imobiliária de venda ou corretor de venda, se é uma imobiliária ou um corretor de aluguel, que é totalmente diferente, né? Se há às vezes, um comportamento de passivo, porque pode, às vezes a cidade tem uma economia tão pungente, tão forte, que não há necessidade do esforço por parte da imobiliária e ela construiu
Essa cartela de cliente. E essa forma de trabalhar, essa forma de operar, né? Ou, cara, os caras têm pegada, assim, as coisas... Se eles têm pegada, tem a quantidade de corretores necessários para a gente poder fazer esse lançamento? Tem, então, beleza, então não preciso de ninguém. Não tem, mas eu preciso desses caras para não falar mal do produto. Então, eu preciso trazer esses caras para o meu lado, eles fazem parte do processo, e posso trazer gente de fora para ser os, digamos assim, os tubarões dentro você conhece essa metáfora, né? Que os japoneses iam pescar os peixes em alto mar, traziam para a costa e os peixes não estavam com gosto de peixe fresco, porque eles amansavam ao longo da viagem. Então, o que os caras fizeram? Colocaram tubarões lá dentro para deixar os peixes alerta. Então, a gente precisa de uns tubarões para deixar esses corretores no clima que a gente precisa. Então, pegando esse gancho que você trouxe, Dani, sobre o seu processo, o Dani ele tem um processo interessante e é importante te fazer essa pergunta porque a grande maioria do seu público, claro que o loteador está aqui como ouvinte, está aqui te vendo, né? Mas existe uma grande fração desses espectadores que são os agentes imobiliários, né? Ou seja, aqueles que estão fazendo o lançamento, né? Mesmo que com as suas capacidades lá locais, e também muitos corretores. Eu tenho recebido muita informação de que muitos corretores têm te assistido Que legal. e tem sido também assim algo surreal para a vida deles. Conta um pouco, Denis, sobre esse processo. Na verdade, vamos estruturar aqui. Fala um pouco de um lançamento. Vamos imaginar que você está montando um lançamento aqui com 3 minutos. O que você faria de canais de vendas? O que você faria de metodologia? Como você faz essa análise de produto para que, às vezes, quem esteja nos assistindo possa também ter uma noção para fazer um lançamento lá, né? Ou trazer um produto à tona na sua região. Legal. Cara, assim, a gente tem um processo muito bem desenhado. Assim. Qual que é o primeiro passo que a Lotenet toma quando ela entra num projeto? A gente faz coleta de informações. A gente não toma nenhuma decisão. Então, a gente costuma receber a pergunta do loteador logo que a gente faz a visita. Fala assim, e aí? Me conta. E aí, vai dar certo? Fale mais. Quanto que vende? Assim, a minha resposta sempre é a mesma. Cara, não sei. E o cara fica meio frustrado, né? Fala assim, e aí? Eu falei, cara, não sei. Mas isso é verdade, É né? verdade, eu não sei mesmo. Ué, como é que eu vou saber? Ué, se eu tiver bola de cristal, sei lá o que está acontecendo na cidade, movimento, mudança, não sei, ué. Aí eu falo assim, mas eu, obviamente, tento ser o mais político possível para não assustar tanto. Falo, olha, não sei. Por que eu não sei? Porque nós temos um processo que vai fazer uma análise do mercado. E o que a gente, quando esse produto ele é lançamento, a gente tem que ir a mercado e tocar o mercado mesmo. Então, assim, recentemente a gente teve uma experiência, eu tive uma experiência muito legal que a gente está planejando o lançamento de um produto. E desta vez eu quis ir a campo. Falei, não, eu vou junto com a pessoa que faz essa coleta de informações e eu quero ir lá tocar o mercado. E é tão legal, porque é a mesma coisa que um médico, que quando você chega no consultório dele, ele vai fazendo uma anamnese. Ele vai te fazendo perguntas para verificar quais são suas reclamações, né, seus desconfortos. Depois disso, o que ele faz? Normalmente, vai para a maca, né, ele apalpa, ele vê pressão, ele escuta o seu coração, faz digamos, esses procedimentos que vão indicar para ele qual é o tipo de tratamento que tem que ser feito, né? É o mesmo procedimento, mesma coisa, só que é particularmente específico para o mercado de loteamento. Não estou falando de mercado imobiliário. Então, ele tem algumas particularidades. E eu fiz isso junto com a pessoa que faz a coleta. E é sensacional, porque quando você vê dados frios de PIB, de população, empregabilidade, CAGED, né? Enfim, todos os demais indicadores que estão disponíveis na internet, você bate o olho e tem um conceito prévio sobre aquela cidade. E aí, quando você vai e toca o mercado, você diz, opa, tem essa particularidade, tem esse comportamento. As pessoas aqui têm esse estilo. Este produto não pode ter isso. Esse produto tem que ter isto, porque senão a coisa vai dar, né, problema. Para não falar outra coisa. Vamos ser educados. E aí, essa coleta de informações, essa coleta de dados, elas vêm para a gente e a gente monta um planejamento estratégico, que é realmente um plano de trabalho, que define
alterações do produto. Então, quando fala assim, alterações do produto é alterar tipologia? Não. Como é que você... É muito difícil para nós, e a gente entende o lado do loteador, você fala assim, não, esquece o seu projeto aprovado com lote de 300 metros quadrados, porque tem que ser de 200. Como é que faz? Faz sentido. Não faz sentido. Apesar de que já teve caso que poderia ter sido feito isso e seria muito menos custoso para o loteador. Hoje, com mais cabelo branco, eu teria feito diferente. Falei, cara, não vamos fazer isso. Vai dar problema. Vai dar merda, né? Vamos falar rasgado. Vai dar merda e deu merda. Por quê? Porque o metro quadrado da cidade não permitia fazer lote daquele tamanho. A gente tinha que ter voltado atrás e falar, cara, não vou lançar. Né? Que é o que hoje a maturidade da empresa nos permite. Falar assim, quero, acredito, ou velho, eu não acredito no seu trabalho. Não acredito no seu trabalho, não acredito no seu empreendimento. Né? No sentido de ter liquidez. Seria basicamente ali, você buscaria as ancoragens para você embasar o seu produto, né? Então, assim, o objetivo dessa produtagem, que a gente chama de produtar dentro da Lotenet, é falar assim, Bela, qual que é o conceito que eu tenho que desenvolver? Qual o storytelling que eu tenho que desenvolver em cima desse projeto? E quais são os acessórios que conversam com esse storytelling que faz sentido para o público que eu quero atingir? Então, é isso. E é uma arte mesmo. Não tem regra. Então, assim, é repertório. Né? Como a gente vai vivendo esse tanto de lançamento, tanto de praça, a gente vai ganhando repertório. E aí, então a gente tem a coleta de dados, o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, a gente tem a definição de produto, preço e fluxo de pagamento, que aí a gente tem que ver o que o mercado absorve e qual que é a necessidade do loteador. E a gente está muito atento à questão da barriga de fluxo de caixa. Então, o que eu tenho que captar de recurso para diminuir a exposição de caixa do loteador? Qual que é a estratégia que vai ser montada? Como é que eu vou lançar esse produto? Vai ser represamento? Vai ser panela de pressão? Não, aqui não cabe. Mas eu vejo que 90% dos lançamentos de vocês é panela de pressão. 90%, mas tem existe um pouco que não. Existe um pouco que não. Abrir tabela, né? Uma estratégia de cotas, uma divisão dessas... Tem uma série de estratégias, né? Pode fazer uma abertura que é um meio do caminho entre essas estratégias. Quais as estratégias de marketing e qual o canal de vendas. Então, você define isso, apresenta para o loteador, fala, cara, com base em todos esses dados, essas informações, nós estamos sugerindo essas diretrizes. E aí, óbvio, que o loteador fala, cara, aceito isso, não aceito aquilo, dessa forma eu acho legal, dessa forma eu não quero, cara, essa taxa de juros que você está me propondo é muito baixa, eu preciso remunerar melhor o meu capital, ou, cara, está muito alto, o mercado aqui não vai absorver desse jeito. A gente faz os ajustes, ele aprova, e aí a gente vai operar. Ô, Dene, então você está falando que você não entra só, vamos falar assim, no aspecto da venda como chegar e vender um lote. Você interfere na forma de pagamento, em sinal, em parcela, em juros. Está dentro do seu processo essa ajuda a definir essa forma de pagamento também. Perfeito. Raquel, quando a empresa iniciou, claro que a gente era contratado, cara, eu preciso lançar este produto e lança esse produto, né? As metodologias da empresa foram se sofisticando, por quê? E nas conversas que eu tive com o pessoal no Complão, eu expliquei muito isso, assim. Muitas vezes o produto que foi concebido pelo loteador, às vezes vem muito do drive dele. Assim, eu lembro de um caso muito interessante, que o loteador, um cara muito sofisticado, um cara assim, viaja o mundo inteiro, muito rico, chegou para mim e falou assim, eu tenho esses 2 terrenos. Aqui, eu quero fazer o condomínio fechado mais sofisticado do Brasil. Que o mundo já viu. E de fato ele fez. O cara tem muito bom gosto, tem dinheiro, né, assim, e tem influência. Então, ele falou assim, eu vou fazer o mais sofisticado. E eu tenho esse aqui que eu vou fazer um produto popular. Vamos fazer o sofisticado primeiro? Eu falei, o que você acha? A história do que você acha? Eu falei, não sei. Eu falei, o meu sentimento é que eu acho que o popular não pode ser popular. Nós temos que subir a régua um pouquinho para acostumar a população com algo mais sofisticado. Dentro do popular, né? Dentro do popular, para daí a gente oferecer um produto realmente sofisticado. Senão você vai ter uma quebra tão forte do que a cidade oferece que não vai rolar.
E pode perder a credibilidade do alto luxo, Do né, dele. Né? Enfim, aí eu falei, ó, calma, mas eu posso estar errado. Deixa eu ir ao mercado. Foi super legal, nos deu o tempo necessário. Fomos pra rua, eu e o Guilherme, de pranchetinha na mão. Fomos mesmo na rua, eu e o Guilherme. Nós tínhamos 2 profissionais que foram junto com a gente também. A gente foi, e cara, assim, e é fácil. Deu um dia de pranchetinha na mão, pesquisando, eu falei, já entendi. Não pode lançar o sofisticado primeiro. Aí nós pegamos esse produto, sofisticamos um pouquinho ele, foi legal, entendemos a dor da cidade, lançamos e... Foi um sucesso. Foi super legal. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, muitas vezes chega o produto pra gente, não é que o produto ele não foi, digamos assim, concebido. Ele foi concebido, mas Sim. talvez tenha que ter uma profundidade um pouco maior para que efetivamente ele seja líquido. E aí o mercado começou a observar que a gente fazia isso, e aí, Raquel, a gente começou a ser contratado muito antes. Então, hoje a gente é contratado 1 ano antes do lançamento. Eu queria entrar nisso, Dene. A gente tem conversado muito sobre as áreas ainda não aprovadas, né? E por que você está falando aí? Na maioria dos casos, você vai receber o produto aprovado, registrado. Tomara que sim, né? Tomara que sim. Que é o que você vive, né? E você me fala, eu preciso de 100 dias para estudar e para fazer a minha produção aqui, o meu produtar, né? Mas tem uma atuação da Lotinete que ela pode acontecer antes da aprovação, né? E que aí eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que você fala assim, eu gostaria de entrar aqui, aí eu saio, você faz o seu dever de casa, a prova, que é bem complicado e tal, e depois eu volto. Fala um pouquinho disso, porque eu acho que o loteador tem que ouvir isso. Legal. Sabe? O que a gente tem fechado com os loteadores, que é uma dúvida genuína e justificável do loteador, ele consegue fechar o negócio. Fechou o negócio, contratou a Raquel para fechar os minutas de acordo com os terrenistas, os terreneiros, certinho, e fala assim, e aí? Qual o produto que eu vou lançar? Né? E aí, normalmente o loteador entende que existe uma vocação para aquela área, mas ele tem dúvida. Né? Então, o que a gente tem feito? A gente tem sido contratado pelo loteador para ajudá-lo nessa tomada de decisão inicial. Então, a gente entra, colhe as informações de mercado, mas sem discutir ainda a estratégia de venda, sem discutir a questão da estratégia de marketing, nada. É ajudar o loteador a definir produto. A gente vem com isso e fala assim, entrega esse pacote para ele ficar, é isso aqui. E aí, quando começa o desenho urbanístico, a gente auxilia numa visão que muitas vezes o loteador não tem, que quando a quantidade de lotes é muito grande, e a gente tem um receio de lançar, você já fazer o desenho urbanístico de forma que é possível ser faseado. Perfeito. E que os equipamentos que vão se tornar depois argumentos de venda estejam posicionados na primeira etapa. Porque a gente já viu o contrário. O cara faseia, ele pensa no faseamento, mas o equipamento está na segunda etapa. Assim, qual argumento que você vai ter? Você perde muito. Né? Então a gente entra nessa fase, ajuda o loteador nesse processo de decidir qual tipo de produto e o desenho urbanístico, e sai da jogada. Por quê? Porque ele tem todo um processo de aprovação que ele tem que vencer. Lá no final do processo, né, antes dele aprovar, eu volto para o processo. Faço de novo uma coleta de informações para daí tomar as decisões efetivas de estratégia de marketing e vendas. É interessante isso porque sempre você está ligado e aliado a pessoas, né? Então, no mundo onde muitas pessoas dizem que a maior riqueza são os dados, eu continuo achando que a maior riqueza que se existe aqui nessa terra são as pessoas. Então, criar produto para pessoas é muito interessante. E, Dene, sabendo que você é uma pessoa e que dentro de todo esse processo, por mais que ele é maravilhoso, pode acontecer erros, eu queria que você contasse, se você se sentir confortável, se você, em toda a sua trajetória, você já teve algum erro, né? Se você já teve uma expressão muito utilizada no mercado imobiliário, né? Se você já teve algum mico, e como que você fez para que esse mico se tornasse ali uma nova jornada de vendas? Não tem vergonha nenhuma de falar que teve micos. Muitos micos que a gente parte do aprendizado, né? Parte dos cabelos brancos, né? Teve micos que a gente recuperou e teve micos que a gente não conseguiu recuperar. Então, assim... E o que eu observo que faz parte do processo de amadurecimento? A maioria dos erros estão ligados a poucas coisas.
Pressa. Muita pressa. Assim. Ansiedade. Assim, tá? Vamos Vamos lançar, a coisa vai dar certo, o mercado vai absorver, a coisa vai dar, e a gente acabava, que a gente realmente não entra mais nessa, Bacana. comprando a ansiedade do loteador, e o nosso propósito é atendê-lo. O Sim. nosso principal cliente é o loteador. A gente precisa... Senão, como é que essa fábrica funciona? Se a gente não atender o loteador, como é que essa coisa se retroalimenta? Sim. Né? Então, pressa, a gente entra nessa pressa, e já aconteceu. A gente fala assim, cara, vamos lá e vamos fazer. E tomamos ferro. Deu merda. Deu merda. É o bom ver se cola e não colou, né? O segundo é a autoconfiança, que é a questão de entrar grandão, que a gente chama. Entra grandão. Fala assim, ó, já entendi. Vamos vender 100% em X horas. E aí essa postura, ela te limita a visão, de você não enxergar exatamente aquilo que são os riscos do negócio, né? Mas esse entrar grandão é... Muito confiante. Mas por parte da Lotinete ou por parte do loteador? Já aconteceu da Lotinete. Tá. Já aconteceu. A gente fala assim, a gente já teve um caso, assim, foi muito emblemático pra gente, que era pandemia, meio da pandemia, o início da pandemia, assim, quando a coisa estava muito feia, e a gente viu dados econômicos de uma cidade. A gente não teve condições de fazer análise de mercado, porque não tinha como pesquisar as pessoas. Não tinha como ir lá. Não tinha como ir lá. Foi, mas você não conseguia ter acesso às pessoas. Né? E ao mesmo tempo, a pandemia, ela trouxe aquela surpresa do mercado absorver muito produto imobiliário, né? Então, assim, a gente entrou na cidade, é uma cidade que tem uma economia baseada no café, a saca do café batendo recorde acima de recorde, a cooperativa cheia de dinheiro. Quando a gente olhou aquele cenário e falou assim, não, bora. Vambora, vamos colocar para vender. E, cara, não vendeu, assim. Foi dificílimo, né, o processo, por uma série de circunstâncias culturais da cidade que poderiam ter sido identificadas, amenizadas, se a gente pudesse ter feito uma análise mais criteriosa de mercado e pudesse corrigir a rota, né? Então pressa, né? A questão da autoconfiança, e eu acho que o terceiro é uma consequência dos dois, que é não vencer esses processos. Sim. Né? De você fazer, deixa eu analisar calmamente, deixa eu fazer um planejamento, deixa eu estruturar, que um lançamento, eu sempre faço esse exemplo, ele é uma construção de um muro. Você vai colocando tijolo, em cima de tijolo. Se você não assentar muito bem isso aqui, cara, todas as peças são importantes. Uma que não deu, o muro cai. E essa embalagem, Dani, até tomando a liberdade para seguir com a pergunta aqui, quando a gente fala do processo de lançamento, esse produto, né, já está ali pronto. Mas, como eu disse, primeiro, te parabenizar, né? Porque, como eu disse para vocês, o Dani é de verdade, né? Às vezes poucas pessoas teriam coragem de contar. E isso foi propositalmente para as pessoas entenderem que você é de verdade. Mas o Dani, ele tem uma particularidade também, que ele se preocupa muito com a embalagem do produto. A pergunta é, o quão importante é essa embalagem? Porque depois que o produto está pronto, beleza, ele está totalmente 100% para lançar. Mas essa embalagem, os acessos, o quão isso é importante e como é que é a sua análise sobre isso? Como é que você faz? Eu acho que existem duas coisas que são muito importantes. Eu tive a oportunidade de conversar, nós conversarmos na jornada com muita gente que trabalha com a questão do desenvolvimento de conceito. Assim, a gente tem a parte jurídica da Raquel, tem as outras partes, né? De marketing, etc. E é legal que você pega esses inputs de todos os lados, né? E uma das coisas que é muito clara é qual que é a história que aquela área conta. Tudo tem uma alma, né? E requer muita sensibilidade. Então, cada um tem uma particularidade, uma especialidade, e por isso que está se falando muito de multidisciplinaridade. Palavra do momento. Difícil. Porque assim, é juntar todo mundo para o desenvolvimento disso. Então, primeira coisa eu até comentei isso no podcast, teve um caso muito legal, um projeto que foi desafiador, que foi no interior de Minas Gerais, numa cidade que tem uma característica de segunda moradia, e a área era muito bonita, linda. Só que ela tinha quase 7 quilômetros, ou aproximadamente 7 quilômetros, de estrada de terra ruim. Então, tem duas coisas que são fundamentais no projeto, né? Localização e acesso.
As duas eram ruins. Localização e acesso. Só que quando você chegava lá, ela tinha um aspecto de mineralidade assim, surreal. Era maravilhoso. Uma lagoinha, tinha uma casinha pronta, com uma varandinha. Eu tô pegando um exemplo. São vários. Vários, tem dezenas. E aí, quando eu pisei no lugar, falei assim, cara, isso aqui só me lembra a música da Paula Fernandes. Paula Fernandes, falei, cara, a gente tem que desenvolver, é esse o conceito. E aí, então é o storytelling. Assim, qual que é a história que eu vou contar disso? Teve um agora recente, coincidência, no mesmo município, que a gente entrava numa rua que tinha todo um aspecto arquitetônico de fazenda, e é lindo mesmo, assim, com rua com calçamento de paralelepípedo, as casas brancas e azuis, Incrível. né? Muros com tijolos antiguíssimos, que inclusive é patrimônio da cidade, e o empreendimento ali. E os empreendedores, obviamente, não eram do mercado, eram do vertical e passaram para o horizontal, propondo um projeto moderno. Falei, cara, de jeito nenhum. De forma tem que conversar com isso aqui. Então a gente propôs toda uma arquitetura de Tiradentes, nesse estilo, né, mais barroco, né? Aí fizemos um centrinho comercial na frente, as áreas de lazer todas tematizadas nisso, com a portaria. Então, cara, tem que ter alma. Por que você compra? Por que as pessoas compram Apple? Tem alma. Você não está comprando um celular, você não está comprando um Mac, você não está comprando um relógio, você está comprando um estilo de vida. Por que as pessoas compram Harley Davidson? Ela não compra uma moto, ela compra uma comunidade. Por que a pessoa compra BMW? Ela está comprando status. Né? Então, é isso. Sim. Então, as áreas têm isso. Então, a gente tem que identificar isso. Então, são aspectos mais conceituais que eu escuto, às vezes, loteador fala, isso é bobagem. Não é bobagem, não. Uhum. Se fosse assim, a Nespresso não estava vendendo cápsula com 10 gramas de café a R$3, R$4, sei lá. E aí tem os aspectos mensuráveis. Porque todo esse conceito que foi desenvolvido, ele tem que ser traduzido em coisas práticas do loteamento, que é o quê? Cara, um acesso legal. Paisagismo. Cara, quanto custa um paisagismo? Plantar planta. Quanto custa isso? Sem contar que dá vida, né? Dá vida. Quanto custa isso? E pode ser feito antes, inclusive, da aprovação do projeto, concorda? Sim. Eu já começo a preparar o projeto, começo a preparar o acesso. Eu posso criar, dentro do loteamento, pontos que são pontos de contemplação. Quer dizer, a gente pode preparar muito bem esse produto para ser apresentado. E você acha que dentro disso, Dene, a gente está falando um pouco dessa formação de comunidade? A gente ouviu muito aqui no Complan, e eu acho que o que eu estou saindo daqui com uma experiência ou uma tendência de mercado muito latente, trazer uma sensação de pertencimento do cliente antes do produto estar pronto. Né? Isso está muito nítido para mim como uma tendência e não só aplicável aos loteamentos fechados, principalmente aos abertos. Né? E, então, isso que você está falando vai dentro dessa formação de comunidade, de pertencimento, né, do comprador, ele ir se sentindo morador daquele bairro, antes daquele bairro ficar existir. Pronto. Não. Cara, eu não sei se vocês viram uma campanha da Harley, que, salvo engano, foi feito em interior de São Paulo. Vocês viram isso? Não. Um cara foi numa concessionária da Harley. E aí ele quis fazer um test drive. Só que estava todo um processo armado para que quando uma pessoa fosse fazer o test drive, acontecesse o que eu vou contar para vocês. Aí ele chegou, estava sendo filmado, aí o pessoal preparou, ele botou o capacete, ele né, entrou na Harley e começou a andar. Então ele tinha um percurso a ser feito, orientado pela Harley. Só que ao longo desse percurso, veio 2 caras de Harley e vieram atrás dele. Aí, numa outra esquina, veio mais 4 ou 5. Na outra esquina, veio mais um monte. Então, quando ele vê, ele tá no meio de uma dezena de pessoas de Harley. E ele, assim, o cara tá super alegrão, né? Ele não sabe o que tá acontecendo. Né? E aí, quando ele dobra, tem a equipe da Harley falando assim, bem-vindo à comunidade. Eu até arrepio de lembrar da campanha. Então, não é
como é que se diz? Não é o produto, mas é a comunidade, né? Assim, e o que tem sido feito no mercado é realmente fazer com que essas pessoas elas criem identidade, elas criem a comunidade antes do produto ficar pronto. E aí tem uma série de técnicas que podem ser feitas para isso. E eu também concordo. É uma tendência. Pro loteamento aberto. É uma tendência, loteamento aberto. É porque, como disse, né, são pessoas que estão ali e esse senso de pertencimento ele é muito importante. Até porque se você for analisar o nosso país, né, principalmente um dos ópios da nossa população, de fato, é a moradia. Né? E existem pessoas, eu costumo muito dizer com o Vinícius, né? A gente tem muito cuidado quando a gente está fazendo algum tipo de proposta, porque às vezes para nós pode ser mais um negócio. Né? Nós temos, às vezes, no nosso DNA de, nossa, o fulano lançou X mil lotes, teve sucesso em quantos milhões? Para nós, pode ser que seja, né, dentro da oportunidade que nós temos de trabalhar, mais um modelo de negócio. E para aquela pessoa, às vezes é o único patrimônio. É o patrimônio que ele tem na vida. E esse senso de pertencimento, de fato, isso é muito importante. Sem dúvida. E, Dani, mais um pouco sobre pessoas. Né? Vamos trazer esse argumento aqui para essa linguagem de pessoas. Como é que é o seu processo seletivo? Vamos imaginar que tem pessoas aqui que estão te observando, né? Porque... Não vou entregar o ouro pro bandido, não? Não. Mas o processo seletivo não das contratações. Porque tem muitas pessoas, e isso eu percebi no Complan, foi até interessante, a gente estava no Tubarão. Falei, sabe como que eu te conheci? Ele, como? Pelo Dene. Aí tinha 2 incorporadoras, né? Sabe como que elas te conheceram? Ele, como? Pelo Dene. Ele falou, pô, vou ter que pagar royalties. O Tubarão falou? Vou cobrar do Tubarão, então. Como é que você faz, né? Usei a palavra processo seletivo, mas como é que você faz essa captação? Vamos imaginar que tem aqui, né, um incorporador, um loteador que quer acessar. É simples para fazer essa análise? É com você mesmo? É com a sua equipe? Como é análise do loteamento? Do loteamento. Sempre é você no processo. Cara, eu ou normalmente, né? Eu ou o Guilherme. Assim, a gente tem um negócio que chama-se APR. É um termo que a gente utiliza para a gente fazer uma avaliação prévia do empreendimento. Então, assim, o loteador normalmente nos procura, a gente recebe informações prévias, né, de localização, planta ou o que está sendo pensado. A gente já faz uma análise da cidade, né, desses dados que são dados mais secos, mas a gente não bate martelo sem pisar no local, de forma nenhuma. Então, assim, normalmente demandam uns 2, 3 dias. Por isso, às vezes, o loteador nos liga, às vezes o cara está um pouco impaciente para aquela tomada de decisão, mas a gente precisa mesmo estar lá, pisar na terra, entender um pouquinho a cidade, a dinâmica da cidade, entender a cultura da loteadora. E, normalmente, nessas visitas, a gente identifica. E não tem problema nenhum de falar. Assim. A gente pode falar, cara, estamos junto. Sim. Ou, no final, não tem problema nenhum de a gente falar assim, não estamos junto. Não dá. Projeto, não acredito que a gente vai conseguir contribuir para esse projeto. Ou não tenho agenda para cumprir o que você quer dentro do prazo que você estabeleceu. Faz parte. E pode acontecer também assim, cara, não deu match. Não deu match, né? Eu acho que é isso que ele tá perguntando. Esse processo seletivo de pessoas. Na hora que você fala assim, não colou. Não colou. Pode acontecer. Sim, porque muitas das vezes o produto que está ali, e essa sinceridade é muito importante, né? De que às vezes o que ele precisa não é de um trabalho robusto, às vezes ele precisa de uma house local. E essa sinceridade você tem. Mas acho que ficou muito bem claro, né? Sempre nesse processo seletivo aí da área, da produtagem, sempre é você ou é Guilherme, né? E eu acredito que tenha, diminuiu muito essa vamos dizer assim, esse índice, a conversão não é a palavra, assim, o fato de a gente não aceitar um projeto diminuiu muito, em função de que eu acredito que a Lotnet, ela comunica muito bem quais são os valores dela. Bacana. Em função disso, quem nos procura está muito linkado e alinhado. Muito linkado a esses valores. Então, assim, isso tem diminuído muito. E o processo do não é um processo de maturidade, né? Em todos os aspectos da vida, profissional, pessoal. Pelo menos eu sei o que eu não quero, né? E falar o não é um... E é difícil para quem é de vendas, né? Quem é de vendas, a gente quer pegar, a gente quer fazer tudo. Mas é isso, a maturidade fala assim, não dá, não é possível, muitas vezes, né? Entendi. E vamos falar um pouquinho mais sobre o que você palestrou, né? Com muita sapiência, com muita sabedoria e para mim, de verdade, foi incrível te ver falando sobre aquilo, porque foi algo que eu vivenciei, né? Participamos de um lançamento com a Lotnet e era uma das minhas dificuldades. É verdade, você tinha. Quando vim pro Grupo Rei, fui muito sincero com o Dani, falando, cara... Eu não acredito. Eu não acredito nesse negócio de panela de pressão. Porque o que o loteador pensa na maioria das vezes? E com muita sinceridade eu verbalizei isso pro Dani. Você vai lá, você vai fazer esse lançamento, depois você vai embora, vai me deixar com a bucha aqui. Com a bucha dos clientes, né? Que ficaram
pé da vida porque não conseguiram comprar ou às vezes foram maltratados nesse processo, e também com o mercado imobiliário, que muitas das vezes o cara não conseguiu performar e pode acreditar. E ele, do jeitinho mineiro, calma, só, vai dar certo. Como é Tudo que vai dar certo. vai dar certo? Como é que é esse processo aí? Porque quando a gente usa esse termo panela de pressão, pode ser que tenha muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui que de fato não sabem o que é. Queria que você explicasse um pouquinho o que é essa panela de pressão e que, de fato, isso é amigável, né? Não é algo ruim. E para concluir, a minha experiência foi totalmente positiva, foi algo maravilhoso ver como que eles trabalham, porque os meus anseios e os meus medos foram totalmente cobridos, né? Foram ali cobertos pelo, de fato, o processo muito bem instalado. O seu receio não é diferente de receio de nenhum outro loteador que não tenha vivido isso. Então, assim, por mais que eu explique o processo de represamento, eu sempre falo a mesma coisa para o loteador. Você só vai entender quando você vê a coisa funcionando. Não tem jeito de explicar. É diferente. Porque a gente explica, mas como é que funciona isso? E por que disso? E por que daquilo? Óbvio que a gente faz o papel do prestador de serviços de diminuir a tensão, mas o loteador só entende na hora que a coisa está acontecendo. Qual que é a lógica do represamento? Né? Qual que é o, digamos assim, o objetivo principal dele? O objetivo principal dele é ajudar o cliente a tomar uma decisão que ele precisa tomar. Ele precisa tomar a decisão. Só que existe uma série de paradigmas que são colocados para o ser humano em relação ao processo de venda. Porque a venda, o estereótipo do vendedor é o cara malandro, comunicador e tal. Já tem essa figura. Esse preconceito já e instalado. Esse cara quer me vender isso, será que é bom mesmo? E tal. Então você vai, mesmo o cliente precisando, ele protela o processo de decisão. Então o represamento ele nada mais faz do que fazer a pessoa tomar uma decisão que ela precisa tomar. E que muitas vezes é super importante para ela. Então, só que ela consegue despertar algo que é muito forte na gente, que é a questão de pertencimento. Assim, eu quero aquilo que não é possível. Eu quero aquilo que é raro. O que é mais caro? Aquilo que é raro. É mais caro um Rolex ou um relógio comum? Claro que é um Rolex. Por que é mais caro? Porque tem todo um conceito e não é para todo mundo. Como não é para todo mundo, eu quero. Então, o represamento ele desperta isso, que é muito... É tão enraizado, é tão psicológico, que eu vou contar uma coisa para vocês não vão acreditar. Quando eu assino o contrato com o loteador, uma das cláusulas é, após você ter me dado o estoque, você não pode mudar. Por que não pode? Porque se eu disponibilizei o estoque com 250 unidades na convenção de vendas, e na hora que eu abrir o espelho de vendas tem 220, o que o corretor vai pensar? Descredibilizou o processo. Descredibilizou o processo todo. Ele fala assim, esse cara vendeu 30 nas minhas costas e eu tinha cliente para esses lotes que ele vendeu. E de fato, às vezes tem. Então, quando eu entro no processo, eu falo assim, me dá o estoque. Mas não pode alterar o estoque, não. E aí, como tem essa cláusula, e a gente começa o processo de pressão, já teve loteador que falou assim, cara, eu vou comprar. Como é que eu faço pra eu comprar? Eu falei, bicho, o produto é seu, você colocou pra vender, você quer comprar. Mas ele entra na pilha assim, do processo de tal forma que ele fala assim, ai meu Deus. Isso aconteceu comigo. Aconteceu mesmo, lá do Solar Planalto. Aconteceu. Tá vendo? O Dani tava lá vendendo, eu comecei a olhar pros lotes lá da praça e falei, Vinícius, quero aquele ali. Acabou que eu me envolvi com o processo, tive que virar videomaker lá pra dar um suporte. Perdeu o lote. Perdi o lote. Dani, como que você cria esse desejo, né? Como que é essa questão do represamento ter como consequência o desejo? E o desejo é consciente, né? Eu acho que você falou muito bem isso aqui no Complan, um desejo consciente, mas é um desejo consciente para uma tomada de decisão rápida. Né? O represamento ele tem uma característica de desequilibrar dois elementos, oferta e demanda. Então, você tem que estimular a demanda e você tem que ter uma oferta menor do que a demanda. Então, eu não contei esse caso no Complan por uma questão de tempo de apresentação, mas eu achei ele sensacional, é verdadeiro. Se procurar na internet, você vai achar. É um cara muito rico, muito milionário, porque ele comprou 2 Lamborghinis. Ele chegou numa concessionária da Lamborghini, salvo engano foi aqui em São Paulo,
E o vendedor empolgou. Porque o cara comprou 2 Lamborghinis. Você falou assim, cara, eu quero 2 Lamborghinis. E, gente, eu não entendo nada de carro. É uma Lamborghini específica, de corrida e tal. Ele falou assim, eu quero uma para correr, que eu sou piloto. E a outra é para eu passear. Mas eu quero a mesma Lamborghini. Aí o vendedor, na hora de imputar o pedido para a fábrica, na Itália, ele dava enter e achava que que o pedido não estava sendo processado. Mas estava. Eita. E ele fez 15 pedidos. Vocês conhecem essa história? Não. Cara, e é super legal essa história, isso é um case. E aí, a fábrica da Itália mandou 15 Lamborghinis. Ele faturou 15 Lamborghinis. E o dono da concessionária falou assim, cara, eu tô quebrado, eu não tenho condição de pagar. Assim, chegaram 2, mas chegar 2, ok, porque já estavam vendidas, mas outras 13, só que, não sei se foi o dono, se foi o vendedor, se foi o cara de marketing, falou assim, calma, vamos transformar esse limão numa limonada. O que ele fez? Ele criou a edição brasileira Lamborghini de 15 unidades. Eita. Então ele numerou, falou assim, número 1, Especial Brasil, número 2, Especial Brasil, número 3, Especial Brasil, até o número 15. E aumentou o preço porque era uma edição especial. Não. Adivinha? Vendeu tudo. Vendeu tudo. Então, o que é o represamento? Tem que se pensar muito bem no produto, óbvio, né? Se tem essa coisa do conceito. Então, tem que se criar alguma coisa que seja um argumento desejável. Senão, não adianta nada. Qual vai ser o argumento? Não sei. Tem que avaliar produto a produto. Se vai ser o produto, se vai ser a atratividade do produto, se vai ser o conceito, se vai ser preço, se vai ser condição de pagamento, enfim. Tem que pegar, tem que ter uma pegada. Tudo isso são âncoras, né? Tem que ofertar, mas a gente tem que já imaginar uma possível demanda e ofertar menos que a demanda. Por quê? Porque quando o cliente chegar, só tem 15 Lamborghinis. E se eu não for um dos 15, eu vou perder. Então ele quer. Ele tem que tomar decisão. Então, assim, teve um lançamento que a gente fez recente, que eu não... Assim, todos eles têm uma particularidade específica, mas esse foi muito engraçado, porque uma senhora, ela pegou 4 opções de compra, né? São as propostas de aquisição que são pegas no espelho de vendas, no processo. Ela pegou 4. E nesse lançamento específico, 78 clientes ficaram sem comprar, ficaram na fila. A gente não conseguiu sanar todos. São 78, para vocês terem ideia do nível de pressão. Muito forte. E ela estava com 4 possibilidades de compra. E aí, como ela ficou com 4, a gente tem um processo que a gente coloca o coordenador na mesa. Fala, já que você pegou 4, alguém vai ficar aqui, você tem 30 minutos. Então, pressão. E aí ela, essa aqui é pro meu filho, essa aqui é para mim, essa aqui é pro meu outro filho. Aí eu tava na mesa nessa hora, assim, coincidentemente, eu falei, então tá, esse aqui eu vou devolver, porque tem gente que quer comprar. Não. Não vou devolver, não. Eu falei, mas você não vai precisar? Ela olhou assim, ó, aquele tanto de gente comprando, falou assim, eu vou comprar para mim, outro lote. Então é isso, tem essa... Tem que fazer esse desequilíbrio. Demanda e oferta. Mas aí você falando isso, às vezes pode parecer assim, não, é meio cruel, né? Mas aí eu quero te puxar uma coisa de ontem. Porque o seu tema foi represamento amigável. Então, assim, pra gente tirar essa questão da panela de pressão muito pressionada, né? Então, isso é o que eu queria que você falasse um pouquinho, porque não é essa coisa tão pesada, né? Gente... tudo tem o limite correto. Né? Assim, o remédio, quando ele é demais, ele vira droga. Ele mata o paciente. Né? De menos, ele não cura a doença. Então, represamento da mesma forma. Se ele é fraquinho, você não vai resolver. Se ele é demais, e nós já erramos nisso também, assim, a gente gera um overbooking. Né? Você gera um nível de pressão tão forte que aquilo repercute de forma negativa. Você vende tudo, mas não fica um gosto amargo na boca. Você fala assim, não é humanizado, né? Não é humano. Então, Raquel, assim, a gente analisa a pressão. E essa pressão ela não pode passar do limite. Está na nossa mão a data de abertura de vendas. Sim. Então, e está na nossa mão a pressão. Então, é uma questão daí de maturidade e de uma coisa que eu bato sempre, de você ter repertório. Você tem que ter experiência. Não é assim, não vai inventar moda, não. Vou fazer meu primeiro represamento. Cara,
faz o que eu fiz na época que eu era da Gran Viver. Contrata uma empresa de coordenação e analisa o processo. Perfeito. Analisa, verifica, vê os gaps dos caras e melhora. Então, tá na nossa mão. Então, tem que tomar cuidado com esse nível de pressão. E tem que tomar atitudes que sejam humanas. História do respeito. Né? Não pode ser desrespeitoso, não pode ser desumano. Então, são gentilezas. E quando você faz gentilezas, você tem como resposta gentilezas. Assim, na fila, sei lá, os caras estão lá. Pô, imagina, se é um produto de altíssimo padrão, por que não produzir coisas com a marca do empreendimento que sejam gentilezas? Como um cobertor, um guarda-sol, um festivalzinho de pizza na fila. Muito legal. Assim, coisas que diminuem essa sensação de que o negócio é desumano. E o evento pode ser legal, mesmo para quem não comprou. Sim. Pode ter um showzinho, pode ter espumante, pode ter chopp, pode ter churrasco. Né? O cara fala assim, pô, Que legal. que legal isso aqui. Esse lançamento que a gente fez, o segundo lá nesse município que eu comentei com vocês da Vilazinha, a gente fez um show de dupla sertaneja, Que bacana. comidinha mineira, pinga e chopp. E aí foi legal, porque as pessoas... a gente tem esse depoimento lá no nosso canal da Lotnet, no YouTube. O cliente falou assim, cara, eu não esperava por isso. Tipo assim, ele ficou, sabe, maravilhado. Era uma festa. É uma festa. Foi super legal. E corroborando para o que o Dani está dizendo, e até para tirar essa ansiedade, porque pode ser que tem muitos empreendedores que não vivenciaram isso, e foi o meu caso. O quão importante de estar com a equipe preparada, porque no nosso caso específico, um dos coordenadores, né, foi o Nicolau, que nos atendeu muito bem, e ele me dava feedback todos os dias. Todo final de dia a gente tinha lá. Ó, foram preenchidas tantas propostas, né, tantas CADs, na verdade, né, que é o termo técnico que você utiliza, e entrou X leads, e isso a gente media de forma diária. E através dessa forma diária, nós conseguimos economizar muitas coisas. Então, empreendedor, entenda uma coisa, se você está lançando algo, você quer vender, você quer esgotar esse produto. Então, a panela de pressão, ela não é uma coisa que vai explodir, muito pelo contrário, ela vai trazer o seu empreendimento como objeto de desejo. Então, que fique aqui o meu depoimento positivo, né? Para que se você tem ansiedade igual a minha, de fato, você... O Vinícius está nos escutando. Tá, ele está nos escutando. Vinícius, eu vou contratar o Eduardo. Como depoimento positivo. Então, isso é positivo. Inclusive, hoje, o Dani ele gera essa personalidade tão grande, o processo da Lotnet é um processo tão apaixonante, que hoje estava eu, Vinícius e Júlia te vendendo numa mesa. É mesmo? Tem um parceiro que vai lançar em Cuiabá e ele estava com algumas dúvidas sobre o processo de lançamento. Eu, cara, vem cá, deixa eu te explicar como é que funciona. É assim, 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 assim. Aí a Júlia já contou algumas experiências, o Vinícius também entrou contando algumas outras experiências. Legal. E aliado a isso, como é que... Conta pra gente, às vezes, um case de sucesso que você teve sobre isso. Qual foi o seu principal case? De quantas horas? E o que você acha, também trazendo mais informações para o mercado? Como que esse case foi... O que você teve de sacada interessante com a sua equipe? Cara, o que foi a virada de chave da Lotnet? Quando é que a Lotnet virou... Ela teve visibilidade. Era um produto muito bem localizado. Ele ficava ali na região metropolitana de Belo Horizonte, já que a nossa sede era lá. Isso foi em 2017. E nós fomos procurados pela família e o cara falou assim, olha, a gente tem um projeto aprovado, loteamento aberto, atrás de um supermercado super conhecido, em frente à cidade administrativa. Um vazio urbano? Seria um vazio urbano? Não, tava lá, assim, já estava infraestrutura feita, mas micado. Falei, micado? Na frente, nessa localização, com essa âncora na entrada? Falei, cara, tem alguma coisa errada? Falei, deixa eu fazer um diagnóstico. E nesse diagnóstico, a gente identificou, cara, uma série de falhas no processo. Eles colocaram um cara que era o responsável por vendas, que ele ganhava comissão por venda. E ele que cuidava dos corretores que queriam vender. O que vocês acham que ele fazia? Primeiro, ninguém ia confiar nele, concorda comigo? Claro. Segundo, ele dificultava o processo de venda porque ele queria vender. Faz sentido. Então, primeiro isso. Segundo, tabela de preço. Quando eu analisei a tabela de preço, eu falei assim, cara, peraí. Tinha coisas tão básicas, mas é que os caras não eram no mercado. Assim. Quanto mais longo era a forma de pagamento, menos taxa de juros. Eu falei, gente, vocês se tocaram disso? Aí um olhou pro outro e falou assim, não. Não. Então, tipo assim, por que eu tô pegando esses dois exemplos? Extremamente
básicos e simples, mas que você tem que ir lá para ver. A gente analisou isso, cara, e falou assim, cara, tem como consertar. E aí foram feitos os ajustes, né? E aí nós iniciamos o processo, que era simples, assim, é um produto bem localizado, com uma tipologia, tamanho de lotes adequada, adequamos o preço e entramos com a estratégia de marketing e represamento. E foi, cara, assim. Sucesso. E foi notícia, porque aquele produto já tinha passado na mão de muita gente e as pessoas não conseguiam vender. E aí estourou, assim, a gente começou. E aí que tá as falhas também no processo. Como a gente estava iniciando esse processo, a pressão foi muito grande, a fila começou na quarta, a gente vendeu 300 lotes, tinha, gente, eu vou chutar os números que eu não lembro, né? 400 e poucas pessoas na fila, tipo assim, a cidade se movimentou em função do lançamento, né? Foi um show de rock. Foi isso. Sucesso. Dene, agora eu que vou dar notícia ruim. Ruim, né? Estamos terminando. Estamos terminando. Tá vendo como é que passa rápido? Pra gente terminar aqui, eu vou, né, você fique à vontade, Eduardo, mas eu queria extrair aí da cabecinha do Dene aí. O que é o futuro da Lotnet? Eita, bacana. Pergunta. Bom, a gente está, neste momento, fazendo a discussão do planejamento estratégico da Lotnet. E pela primeira... A gente sempre fez planejamento estratégico. Desde o primeiro dia da Lotnet, a gente tem o que a gente quer para o ano, quais são os projetos estruturantes e estruturais, a gente tem qual que são os pontos fortes, fracos, oportunidades, a gente tem todo o processo. E este ano a gente contratou uma consultoria. Justamente para assim, cara, nós vamos aí para o nosso 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nós vamos para o nosso 7º ano, né? Falei, não, agora está na hora da gente ter uma pessoa de fora avaliando isso. E uma das discussões que a gente está tendo é para onde que a empresa quer ir, né? E, assim, o que a gente tem pensado é como fazer com que o que a gente faz seja multiplicado. Então, a gente está discutindo isso. Então, na minha visão de futuro para a empresa, é a gente capacitar pessoas. Então, o Guilherme comenta isso muito. O Guilherme é meu sócio na Lotnet do Vale do Aço, cara, competentíssimo, assim, conquistou o que ele conquistou pela competência dele. E ele fala isso, que eu acho muito legal. Ele fala, cara, eu quero reproduzir o que foi feito comigo com mais pessoas. Que é começar como corretor, virar coordenador e virar sócio e abrir uma unidade da empresa. Então, a gente possivelmente vai caminhar para isso. É fazer com que a empresa esteja presente em outras regiões, mas ser presente de forma responsável. Responsável, o que eu quero dizer com isso? O nosso processo, ele é muito de capital intelectual. E para você produzir um capital intelectual, reproduzir pessoas que sabem fazer isso, demanda tempo. Demanda tempo. Então, mas nosso objetivo é esse. Tá? Perfeito. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade, né? Porque vejo, de fato, como uma oportunidade de estar do lado de grandes figuras, né? Eu brinquei com o Vinícius que eu me senti nesse complô igual na Disney, né? Toda hora eu vi um Mickey passando, né? Não, olha o cara ali, olha o fulano ali, né? Eduardo, você é uma piada, no bom sentido, você é uma peça rara. E de fato, o complô para mim foi isso. E estar aqui, né, ao lado... Eu sei que ela às vezes me pede que eu a trate com mais pessoalidade. Mas lá da doutora Raquel, que eu admiro tanto. Eu falei com ele que eu ia danar com ele. Igual o goiano fala e o mineiro fala, se ele falasse doutora. Né? Eu sou mulher, mãe da Ana Clara, filha da Marisa e do Haroldo, irmã da Maria Clara. Tá? Então eu sou a Raquel. A Raquel. Porque, de fato, é tanto respeito, né? E às vezes isso se torna até automático, né? O doutor, o senhora. Mas para mim é uma oportunidade gigante de estar do lado aqui da Raquel, né? Uma das grandes influências aqui do mercado imobiliário, né? No que faz, e do seu lado também, que é um ser humano que eu admiro, um profissional invejável, né? Por tudo aquilo que você está conquistando e tudo isso você merece. E eu queria te fazer, na verdade, não uma última pergunta, eu queria que você falasse, porque tem muitas pessoas que estão te assistindo que também têm essa mesma admiração e esse carinho por você. Imagine que você está do outro lado, né, do Dene, quem está lá é o Dene de 5 anos atrás, e você precisa de falar uma mensagem positiva. O que você falaria para o Dene de 5 anos atrás? Na verdade, o Dene de 10 anos atrás. Não, essa pergunta é difícil. Cara, assim, eu acho que nós fizemos ano passado um trabalho com o Fernando, em que o Fernando foi sponsor da empresa. Então, a gente
gente fez um acordo com o Fernando para ele ser nosso apoiador e ele entrou dentro da operação fazendo análises de perfil das pessoas, conduzindo, né, e etc. E, assim, a principal, digamos assim, o principal objetivo dele era fazer com que as pessoas tivessem um norte e criassem um caminho, um planejamento. A gente teve uma primeira reunião que ele ficou bravo demais comigo, que ele falou assim, cara, como é que você atingiu o que você atingiu? Eu falei, cara, primeiro, eu não planejei. Ele ficou bravo por causa disso, porque o objetivo do negócio era o planejamento. Então, de verdade, assim, claro que a gente tem um norte, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Cara, o caminho, ele não é um caminho reto. Assim, meu objetivo é esse, assim, não é daqui para cá, não é o ponto A para o ponto B. E a grande, digamos assim, a grande mensagem que eu falaria para mim há 5 anos atrás é, cara, continue resiliente. Porque a coisa que, de fato, fez a gente atingir o que a gente atingiu é resiliência. Assim, dentro dos cenários que vão se apresentando, você ir se adaptando, ajustando, para que você possa atingir o objetivo que você... Assim, a direção que você estabeleceu. Então, assim, hoje a gente fez uma série de conversas aqui no Jornada, hoje, ontem, a gente aproveitou essa vinda nossa, né, para cá, para conversar com pessoas que são expoentes no mercado, e teve um específico, assim, particularmente, 2, falaram a mesma coisa sobre resultado. Cara, acorda cedo, trabalha muito, não tem segredo. E o sucesso é da noite pro dia. Noite pro dia é 20 anos de trabalho. 20, 25 anos de trabalho. Que aí sim você vai começar a colher resultados. Então, assim, o preço não é barato para aquelas pessoas que querem ser diferentes da média, mas, cara, é bom demais. E é tão interessante você falar isso, Dani. Eu tenho uma filha de 26 anos e o que a gente vê hoje na internet... né? Vende-se R$1 em 1 milhão muito rápido, né? Que isso vai acontecer muito rápido. E a gente sabe que não é assim, né? Então, assim, essa mensagem é importantíssima, principalmente para os jovens que estão nos ouvindo, né? Vá degrau a degrau. Construindo. Construa, estude, trabalhe. Vai acontecer. Sim. Vai acontecer. E eu vou aproveitar aqui para te dar as mãos. Opa! E te agradecer. É isso. Não sei se eu vou conseguir falar. Por essa parceria. Tá, sensacional. Obrigado. É um privilégio para mim. Deixa eu falar. Você é meu parceiro, é uma alegria estar do seu lado. Tá? Esse coração aqui veio porque é de coração. Tá? Pro resto da vida, independente de qualquer coisa. Tá? Obrigado. Muito obrigada. Valeu. Gente, eu vou acabar assim. Vou acabar esse episódio. Tá emocionada, porque realmente estar aqui é muito emocionante. A gente construir isso aqui do jeito que foi construído, de coração, e estar do lado dessa pessoa incrível, desse ser humano incrível. É uma oportunidade, é um presente, como se disse a Mariângela, é um grande gift. Desculpa a emoção, mas não tem jeito. Tá? Valeu. Até a próxima. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Obrigado. Vocês são de verdade, gente.